Então, pessoal, mais um Café com a BD. Sejam muito bem-vindos. O pessoal está entrando aí ainda, né? Eu vou me apresentar um pouquinho para quem não teve no último café que eu mediei. Eu sou Simone, sou jornalista, moro em Florianópolis, e eu estou à frente de um portal ArcSC, um site de artigos, entrevistas, notícias, nessas áreas que a gente adora, né? De arquitetura, design, interiores e arte. Então, hoje eu estou aqui para mediar a conversa com o Felipe de Almeida, sobre a trajetória dele, né, que é design de interiores associado à ABD. E o Felipe também conquistou o prêmio da ABD de melhor uso da cor em 2020, o ano passado, né, com o projeto Redescobrindo uma Casa. Ele vai nos mostrar esse projeto hoje, né, Felipe? Vou. Eu vou ler aqui um pouquinho uma mini bio, falar algumas coisas do Felipe antes da gente entrar no nosso bate-papo. O Felipe. O nosso bate-papo hoje, então, só retomando, né, sobre a carreira, a trajetória, o pensamento, o trabalho, né, dele e dessa área de design de interiores, né. Acho que as pessoas têm bastante curiosidade em saber como que o seu colega trabalha e lida, né, com tantas questões que envolvem a profissão. Bom, o Felipe é sobrinho bisneto do escritor modernista Guilherme de Andrade Almeida, um dos intelectuais que integrou o time da Semana de Arte Moderna de 22. Ele também é sobrinho bisneto, acho que é isso, se eu não estou enganada, né, Felipe? Da escritora Lúcia Machado de Almeida. Isso, isso. Né? Ela é considerada a autora mais lida do público infanto-juvenil dos anos 80, gente. Eu li As Aventuras de Xisto, está na minha lista de livros de infância. Até hoje eu lembro. Bom, ele tem tio arquiteto, primos fotógrafos e por aí vai, né? Eu falei isso aqui sobre o Felipe porque eu acho que é importante esse contexto, porque tem muita influência na bagagem cultural, né, do designer que tem menos de 10 anos de escritório, né, o estúdio do Felipe. Ele cursou administração de empresas, especializou-se em marketing e em 2014 iniciou a transição quando fez especialização em design de interiores na Escola Pan-Americana. Bom, resta a história, o Felipe vai nos contar hoje aqui. E antes de passar a palavra para o Felipe, eu quero agradecer novamente à ABD pelo convite para mediar a conversa e agradecer, claro, aos patrocinadores do café. Os patrocinadores Black, que é a Coral e a Roca, e os patrocinadores regionais, a Constrular, que é de Goiás, e a Templus e Varejão das Tintas, que é de Minas Gerais. Bom, agora a gente começa então a nossa conversa, Felipe. Só dando um recado também, pessoal, que é um café, né, um bate-papo, acho que espontâneo. Se as pessoas tiverem perguntas, eu vou fazendo essa mediação e a hora que for pertinente eu repasso para o Felipe, né? Felipe, pode ser assim. Pode, claro. Enquanto eu vou fazendo algumas perguntas e o Felipe vai contando toda essa experiência dele, que eu fiquei surpresa por menos de 10 anos, mas já tem, assim, uma trajetória super consolidada, um trabalho que eu achei bem incrível, eu conheci recente esse trabalho. Então, vai ser a nossa dinâmica é essa. Eu vou começar só com uma primeira pergunta para a gente startar esse bate-papo, tá? E justamente a começar com a tua trajetória, Felipe, que eu acho que é importante para quem está nos escutando aqui, né? O estúdio tem menos de 10 anos, mas eu dei, assim, essa pesquisada, a gente percebe esse posicionamento no segmento, esse cuidado com o site, com as redes sociais, a tua carreira, ela foi planejada, como que é a tua linha de raciocínio? Bom, Muito Simone, bem-vindo. obrigado, Simone. Obrigado por todo mundo que está participando dessa conversa, a BD, pelo convite de eu poder falar um pouco sobre mim, sobre os meus projetos, a minha linha de pensamento. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar nessa mini bio, né? Claro, eu tenho dentro da minha família pessoas que foram importantes nomes da arte, da literatura, da cultura, como Guilherme, Lúcia Machado, tem Eduardo de Almeida, que é um arquiteto bem importante e renomado. Um dos últimos projetos dele é a Biblioteca Brasiliana, na USP. Tem Lalo de Almeida, que é um fotógrafo que recentemente ganhou
um dos prêmios de maior reconhecimento da fotografia mundial, mas tem as pessoas que não são famosas e que têm uma grande influência no meu trabalho, como a minha avó. Minha avó é a minha maior influenciadora no mundo do design de interiores. Eu acho que foi através dela que o meu olhar, o meu despertar começou para o mundo do designer de interiores e da arquitetura, né? Eu sou formado em administração de empresas, sempre quis fazer administração de empresas e fui para o mercado empresarial, mercado de banco, e foi super importante, inclusive para o conhecimento que hoje eu trago para o meu escritório, né? Porque além de ser designer de interiores, eu sou empresário, tenho o meu escritório, né? E tenho que fazer ele acontecer. Fui estudar, depois me especializar em marketing, e sempre incentivado pela minha família, por amigos, eu fui estudar design de interiores. Eu fui estudar design de interiores não com o propósito, pelo menos não naquele momento, não era o propósito inicial para eu migrar para o mundo do design de interiores. Mas desde o meu primeiro ano eu tive projeto, né? E a coisa foi ganhando uma dimensão em que eu não conseguia mais casar o mundo que eu estava, que era o mundo empresarial, de bancos, né? Eu tenho a minha experiência também no mundo das ONGs, que eu acho que é importante ressaltar. E aí eu me vi num momento em que eu precisava tomar uma decisão entre o mundo do designer de interiores, ou seja, a profissão de designer de interiores, porque eu trabalhava e fazia todos os meus projetos nos horários que eu tinha, ou seja, era noite, era final de semana, era feriado. E aí eu tomei a decisão de migrar 100% para esse mundo do design de interiores, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu adoro o que eu faço, amo o que eu faço, e logicamente que quando a gente ama o que faz, isso acaba reverberando de forma positiva para aquilo que a gente almeja como resultado. Agora, é importante dizer que neste processo de migração, né, da minha carreira, não foi um processo fácil, né? É um processo que é muito difícil você se consolidar no mercado, seja de arquitetura ou de design de interiores, porque é um mercado, de certa forma, muito fechado, né? Muito de contato, e eu, de certa forma, até tive um pouco de sorte de pegar projetos importantes desde o início, né? A gente vai passar por aqui alguns projetos que o escritório que eu acabei desenvolvendo, até chegar recentemente a esse projeto que eu ganhei o prêmio ano passado da BD, né, como melhor uso da cor. Queres começar a passar agora? Ah, tá. Uhum. Aqui eu acho que é importante ressaltar que os projetos aqui, a gente vai passar algumas fotos, depois vale a pena as pessoas, quem não conhece, acessar ou o site ou o Instagram, porque ali você consegue visualizar muito melhor quais são os projetos, né? A densidade deles. Posso ir falando, Simone? Sim, pode ir falando. Eu tenho uma pergunta aqui, mas eu acho que tu pode iniciar falando. Não, o que eu quero comentar é que no teu próprio site tu tem uma coisa que me chamou bastante atenção, que tu está escrito, né? Despertar as memórias essenciais. Eu achei interessante isso quando tu fala da filosofia do teu estúdio, né? E do teu trabalho. E aí a pergunta, talvez tu possa respondendo e falando dos projetos, né? É como que tu fazes para equilibrar justamente esse desejo do cliente, a influência desse cliente com o teu trabalho criativo, né? E técnico, porque o que a gente vai ver agora nessas imagens é o resultado desse trabalho junto ao cliente, né? E eu acho que isso é uma questão muito presente no cotidiano dos profissionais, e às vezes até um embate assim, né? Então, enquanto tu vai falando dos teus projetos, tu pode ir respondendo aí essa questão. Claro. Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo, né? Eu crio os ambientes, os projetos, para despertar o que eu chamo de memórias essenciais.
E essas memórias, elas são criadas a partir do momento em que as pessoas usufruem dos espaços, né? Mas eu também resgato as memórias, né? Existe um trabalho, a foto nada mais é que o resultado de um trabalho ao longo de meses. Então, quando eu estou desenvolvendo um projeto, né, a gente tem uma metodologia de projeto, né? E escutar o cliente, dedicar um espaço ao briefing para o cliente ou do cliente é fundamental para chegar nisso. Então, quando eu falo de memórias essenciais, eu estou falando daquilo que será criado nos espaços, mas é um resgate daquilo que é importante para aquele cliente, a partir do momento em que ele vai utilizar os espaços. E aí, a gente pode trabalhar de várias formas, desde a utilização de objetos de família, mobiliário de família, às vezes um cheiro de família, um item de família. Eu adoro quando os clientes, nem todos os clientes têm isso, mas eu adoro quando os clientes têm objetos de família, né? Quando eles têm objetos que fazem parte da história, que passa às vezes de geração para geração. Porque hoje o que eu percebo dentro do meu mercado é que tudo é muito novo, né? Tudo é muito comprado, né? E, ok ser assim, mas por que não resgatar objetos, mobiliários, aquilo que é importante da família? Porque todo mundo tem. E aí, como é que a gente insere isso dentro do projeto? E aí, a metodologia do projeto passa por ouvir o cliente, né? Pegar este briefing e estabelecer um conceito. A gente trabalha muito com um conceito. Esse é um projeto que está na tela, que trabalha, que é bem visível isso. O conceito por trás disso, né, é um hall comercial, ele é diferente de um projeto residencial, é importante dizer isso, mas qual foi a inspiração por trás de um projeto deste? Os grafismos indígenas. Este é um projeto que eu fiz uma homenagem aos índios, né? Minha sala, eu não vou virar o computador, mas eu fico no meio de um museu chamado Museu Xingu, que está aberto à visitação virtual, quem quiser visitar depois. Eu desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu estou inserida nesse mundo do artesanato, seja indígena, seja do artesanato do Brasil como um todo, e minha sala fica dentro do Museu Xingu, que é um museu muito especial, né? Um museu familiar. E como eu tive sempre os índios, a cultura indígena inserido no meu contexto, sou um colecionador de bancos indígenas, eu prestei essa homenagem e vi esse espaço como uma possibilidade de prestar essa homenagem. Então, quando vocês veem esse ripado de madeira, o que é isso? Nada mais é que a inspiração veio da onde? Dos grafismos indígenas que a gente encontra nas cestarias, nas cerâmicas, nos bancos. Claro, aqui está estilizado, está contemporâneo, mas tem um conceito por trás. Todo esse pergolado que você vê dos lados é uma representação como se fossem o caule das florestas, e essa iluminação ilumina esse caule, esse tronco, dando a importância das árvores, né, das florestas. O tapete escolhido especialmente na cor, ele é um tapete de juta, né, que vem de Bangladesh, mas é um tapete de fibra natural, na cor ouro, representando como se fosse a parte de minérios do Brasil. A cor verde do sofá, também uma lembrança às florestas brasileiras. O quadro, ele é um quadro do Fernando Coelho, né, com o título Na Busca da Luz, né, uma representação do Rio Negro. Então, tudo que é pensado tem a ver com um conceito, né? E este conceito ele precisa ser aplicado a partir do momento em que a gente conversa com o cliente. E aí, quando eu fiz esse projeto, o legal era assim, por que todo hall de um prédio comercial ele tem que ser frio? Por que ele não pode ser caloroso? Por que ele não pode ter um olhar para a arte?
Então, claro, é um espaço de fluxo de pessoas, mas é legal que, o despertar da arte, que é algo que está inserido no meu contexto familiar, né? Eu estou inserido nessa questão da arte, que eu acho que é fundamental para o resultado do meu trabalho. Uhum, muito legal. Podemos passar. Nossa, muito interessante a tua leitura e explicação desse espaço, Felipe. Muito bacana. Aqui o legal desse projeto, por exemplo, também eu quis trazer projeto residencial e comercial, começamos com os comerciais, porque aqui é uma empresa. E aí, o que eu trouxe isso daqui? Eu trouxe aqui essa primeira foto aqui, é o hall. Eu quebrei aquela coisa do balcão, quis quebrar. Por que eu tenho que fazer um hall onde eu tenho uma recepcionista? Eu quero fazer como se fosse um hall, uma extensão da casa destas pessoas, desses sócios. E aí a gente pensou um hall com uma sala de estar, que é uma sala de estar que poderia ser inserido em um projeto residencial, com toda certeza, talvez com algum elemento diferente de textura e acabamento, mas a gente pensou, aqui, em vez de criar uma divisória de drywall, eu criei um pergolado que desse junção à sala de reunião que está daquele lado, né? Utilização da madeira, algo que eu utilizo bastante nos meus projetos e que eu gosto bastante. Tapetes, né? Aqui também eu abusei dos tapetes. Nessa segunda foto, eu criei dentro aqui é uma das salas dos sócios. Então, ele tem a mesa ali, uma mesa que não é uma mesa de escritório, é difícil você encontrar uma mesa de escritório bonita, então eu comprei uma mesa de jantar e transformei ela numa mesa de escritório, e eu tem um tapete por baixo, né, e um tapete sobreposto sobre este tapete com a mesma textura, né? Eu criei uma sala de estar dentro de uma sala que é a sala do sócio, com uma estante que era importante, uma biblioteca, onde eu utilizei abajures, adoro usar abajurzinhos nos meus projetos, eu fujo um pouco daquela iluminação de LED contemporânea, eu até classifico meus projetos, claro que quem dita os projetos é o cliente, mas tem essa pegada um pouco do clássico com o contemporâneo, né? E uma coisa que eu gosto de falar e que eu sempre pontuo, eu fujo do modismo. Isso não significa que eu não sou atual, mas eu fujo do modismo. O modismo ele é importante para a gente entender, contextualizar algumas coisas para inserção do projeto, mas eu não tomo ele como um norte para os meus projetos, porque tudo que é modismo eu não acho que sejam. Eu preciso criar ambientes que sejam atemporais e, além disso, eu tenho que criar ambientes que tenham a cara do cliente, sejam comerciais ou residenciais. E o modismo ele é benéfico, mas ele pode ser uma armadilha do ponto de vista ao longo do tempo. E aquele projeto pode ficar desatualizado, né? O que não é legal, no meu modo de pensar. Felipe, eu tenho uma questão aqui da Carolina, naquela imagem anterior, que ela diz assim, por onde os visitantes chegam, não tem recepcionista, trabalho com projeto corporativo e gostei muito dessa recepção, não nessa aqui, a do escritório ali, né? Outra imagem. Ao lado dessa sala de estar tem uma estação de trabalho com 4 assentos, né? É na outra, Rosane. Isso, é nessa. Essa aí é. Isso. No lado, que aqui não tem a foto, mas tem uma estação com 4 estações, com 4 assentos. Então, ali, a pessoa que faz a atividade, ela senta ali, faz a atividade dela, mas ela recepciona. Eu não preciso ter necessariamente uma pessoa dedicada a um balcão. Eu não estou dizendo que tem projetos corporativos que não tenham isso. O fluxo de recepção, de fluxo de pessoas aqui, ele não era intenso. Então, não haveria necessidade de eu criar um balcão com uma recepcionista. Então, a função de uma secretária, de um administrativo, ela consegue fazer também a função de uma recepcionista. E ela recepciona. Então, a pessoa está ali, senta nesse sofá, nessa poltrona,
toma uma água, um cafezinho, quebra essa questão conceitual de ter um balcão para recepcionar. Né? Não vi necessidade disso. E era importante que fosse um briefing, era uma extensão da casa dos sócios. Então, como é que a gente faz isso? Nada melhor do que criar uma sala, um estar. Quando você recebe na sua casa, você não recepciona num estar. Vamos fazer a mesma coisa aqui, trazer esse conceito residencial para um projeto comercial. Não só do ponto de vista dessa sala de estar, mas em todos os acabamentos. Vejam, é um projeto quente, acolhedor, né? Utilização de abajures, a madeira, o tapete, né? Isso tudo traz esse conceito, remete a esse conceito residencial. E voltando à tua fala inicial da questão do briefing e do conceito, né, que tu tocou como fundamental para desenvolver um projeto, aqui tu atendeu o briefing do cliente, né? E é interessante que os materiais que tu usasse, eles fogem, né? Porque normalmente, eu vou fazer um projeto corporativo, então eu vou olhar para aquilo que existe para esses ambientes, enquanto que tu quebra justamente essa linha de raciocínio, né? Até na questão de escolha de tecidos. Você vai colocar um tapete embaixo de... Aqui é uma sala de reunião ao fundo. Na sala de reunião, a cadeira vai... Assim, o que eu coloco tanto para projeto residencial e comercial. Vivam os espaços. O cliente tem que viver o espaço. As coisas têm a sua vida. Né? Você vai fazer uma coisa para não ser utilizado, é claro que a gente tem que pensar em tecidos ou acabamentos que tenham uma longa duração. Mas isso não impede da gente trazer, por exemplo, o aconchego, ou colocar um tapete. Um tapete? Mas como é que a gente vai colocar um tapete aqui? Né? Há um fluxo de pessoas, vai sujar. Gente, tudo bem, faz parte da vida. É isso. Qual é a mensagem que você quer passar? O que você quer ter o que você quer ter naquele espaço? Porque não adianta você meramente colocar ou desenvolver um espaço dentro da sua cabeça e não colocar ele para funcionar. Eu coloquei um tapete, a gente abusou de tapetes aqui, num espaço extremamente comercial. E é isso mesmo, porque tinha um conceito por trás. E aqui tem uma pergunta também, Felipe, da Maria Angélica, o que dá privacidade à sala de reunião? Né? Enfim, aí eu acho que volta a questão do briefing, precisa dessa privacidade ou não? Como que tu resolveu essa questão? Aqui a gente tem uma persiana, piso-teto, em que a gente fecha ela e dá privacidade. Não, nada mais do que isso. A gente tem outras salas de reunião dentro dessa empresa, porque aqui a gente tem o lado dos sócios e o lado da equipe, que também tem a mesma pegada, tá? Mas aqui, se vocês puderem ver aqui na foto, né, a gente tem aqui uma persiana que você fecha e traz a privacidade, está atrás desse vidro. Né? Então, você fechou, você tem a privacidade. Né? Então, resolveu isso com questão. Aqui tem a parede, ela tem a questão de acústica, e tem também a questão que resolve, em parte, a acústica, né? Não 100%. E acho que, antes de passar para outro projeto, só a Clara comentou, ela gostaria de saber de que área é esse escritório, esse estúdio, né? Que área de... Ele é um escritório de relações governamentais, é um escritório boutique, né? Não é um escritório... são 270 metros, é um escritório boutique. Não é um escritório de advocacia. E o pessoal está super elogiando, só para te repassar, e inclusive a Flávia disse aqui que quer ser tua aluna. Quer ser o quê, minha aluna? A tua aluna. Tem um projeto de um curso que a gente está desenvolvendo. E acho que pode passar. Isso. Então, uma das questões também que eu vou aproveitar, vou fazer, e aí tu continua explicando esse projeto, retomando essa ideia da questão da personalidade, né? Até a gente conversou um pouco ontem, os teus projetos têm bastante esse perfil, né? Muito individual, né? E não tem cara de showroom, que foi aquilo que a gente comentou também, e tu já está falando... Fujo. Eu fujo. Foge, né? Então, mas como é que tu lida também com essa questão
Das tendências em geral, né? Eu acho que tu explicou que tu foge da questão do modismo, né? Mas de alguma maneira tu traz isso para os teus projetos, não, É enfim. importante eu saber quais são as tendências, mas é importante eu não ficar refém delas. Eu acho que isso é importante dizer. E isso vai de eu inserir o cliente para esse novo mundo. Esse projeto que está sendo mostrado, que a gente está mostrando agora, é muito legal, porque esse projeto foi o que eu ganhei como o projeto melhor, como designer do ano pelo melhor uso da cor. É um projeto importantíssimo, porque é um projeto que eu chamo de Redescobrindo uma Casa. Era uma casa que estava abandonada por mais de 6 anos, e é uma arquitetura, a gente respeitou a arquitetura da casa, que é uma arquitetura americana, né, colonial sulista americano, e a gente começou a trazer, desde o começo do projeto, inserir dentro do design de interiores, respeitando a arquitetura e trazendo elementos, elementos brasileiros, americanos e europeus. Esse hall aqui é uma coisa bem Almoebra, né? Mas a cozinha já é uma questão mais americana, uma cozinha que eu com certeza teria na minha casa com tudo, porque eu adorei o resultado dessa cozinha. Esse projeto é um dos projetos que faz mais sucesso, né? É um projeto que a gente respeita, como eu disse, a gente respeitou a arquitetura, a gente fez um processo de restauração de vários ambientes. Teve pouca intervenção civil, mas teve muita intervenção de design, né, de interiores. Então, você vê o antes e depois dessa casa, é muito bacana. A casa era uma casa branca. Para inserir essa cor aqui, foi um trabalho de convencimento do cliente, né? Porque o cliente via a Casa Branca, arquitetonicamente é uma casa que pede o branco, porque você vai para os Estados Unidos, essas casas, elas são todas brancas, a arquitetura, ela trabalha dessa forma, e a gente quebrou este conceito, né? Aqui tem gente que vê azul e tem gente que vê cinza nessa fachada da casa. Eu vejo azul. As pessoas veem mais o cinza, né? A porta, uma porta totalmente azul, e a cozinha num azul mais forte, um azul bique, né? A gente ousou aqui, seja na cor, seja na malha que a gente desenvolveu, e que eu não sei se as outras fotos é uma continuação, não me lembro, desse projeto. Acho que vale a pena passar, Rosane. Deixa eu ver se é. Então, a casa, você vê que o azul ele está pincelado, seja na parte da casa, né, da parte externa, mas seja na decoração, seja no design, né? Na manta, na roupa de cama do quarto, na cor da cozinha, mas sempre muito leve, sem ser uma coisa assim, um azul intenso. A gente soube respeitar. A cabeceira, por exemplo, dessa cama é muito, muito legal, não sei se a gente vai conseguir mostrar, mas era a porta da garagem da casa, que estava estragado. Esse já não é, né? A gente fez uma revitalização, cortou a parte de baixo que estava estragada e colocamos só dá para ver a pontinha da cabeceira, mas no site tem a foto dele. A gente reutilizou, uma questão também voltada para a sustentabilidade. Então, é um projeto que foi uma delícia fazer. O resultado acho que foi muito, muito gostoso. É um projeto que respeitou a arquitetura, respeitou o gosto dos clientes e inovou, né? Sem ser aquela coisa... ficou uma coisa temporal, né? Foi muito bacana, foi um projeto muito gostoso de ser feito. Felipe, o pessoal está com curiosidade aqui para saber onde é que fica essa casa, se é em São Paulo. Em São Paulo. Incluiu o enxoval do jogo de cama também no projeto. O que tem do enxoval? Desculpa. Se o enxoval faz parte do projeto também. Faz parte do projeto. Como assim faz parte do projeto? Se tu incluiu, né, faz parte do teu projeto ali, tu incluiu a compra. Faz parte do projeto. Eu tenho um projeto que eu vou mostrar, eu acho que a gente tem foto, que é o quarto não é o seguinte, né?
O seguinte, eu vou falar sobre essa questão do enxoval. Esse daqui, acho que a gente pode falar desse, depois a gente volta naquela biblioteca. Vejam esse quarto. Esse quarto é o quarto dos 25 tecidos. Esse enxoval foi todo pensado. Eu mandei fazer, customizado. Então, eu vou lá, eu monto, de acordo com o briefing do cliente, eu monto todo o enxoval, né? Então, por exemplo, quando você vê a flor, aqui a gente tem tecido listrado, nós temos o tecido floral, o liso, o xadrez, tudo isso foi pensado. O que vocês estão vendo na parede é tecido. O que vocês estão vendo na cama é tudo pensado a partir de tecidos, do briefing do cliente, e eu vou fazendo essa composição. Aqui tem uma pegada bem maximalista. O mesmo acontece para essa sala, que tem um pé direito generoso, esse lustre aqui, eu mandei fazer com um artesão no sul do Brasil. É linda essa sala, né? Com um voal em linho que desce desde lá do teto até o piso, onde eu preferi colocar capas no sofá e nas poltronas e brinquei com as cores nas almofadas, nas flores. Ficou um projeto bem gostoso. Esse quarto de criança, nossa, esse quarto de criança está rodando o mundo, impressionante como faz sucesso. É um quarto onde o respeito às memórias essenciais ela é o norte. Então, quando vocês veem esses quadrinhos aqui, esses 6 quadrinhos que tem aqui, o que eram? Porta-copos da bisavó da criança, onde eu peguei esse porta-copo e transformei em quadrinhos. Esse quadro foi pintado pela vó da criança. Tem esses outros quadrinhos aqui, eu estou com o mouse, mas lá no fundo tem uns quadrinhos redondos que foram bordados pela tataravó da criança, ou acho que é a tataravó do morador. Ou seja, quando a gente está fazendo um trabalho desse, fazer um trabalho de curadoria, entender o que a gente pode tentar trazer para o projeto e respeitar a história daquela família, como é que a gente insere isso? Tem uma aqui atrás, na parede desse quarto, tem um quadro de palha do avô da criança. Então, veja, um resgate de memórias, tanto da criança quanto do pai da criança, da mãe da criança, respeitando um design que foi passado pelo cliente, ou seja, era um espaço que tinha que ser uma cama embaixo, tem que ser lúdico, tem lá a parte de guardar os carrinhos, em cima uma brinquedoteca, mas sem perder a essência daquele morador, daquela casa. E eu acho que isso faz com que o projeto ganhe uma potência, uma força muito grande, né? De utilização daquele espaço. Não é meramente bonito, ele é utilizável, ele resgata as memórias, né? Acho que vale a pena, Rosane, voltar na foto anterior, só para falar um pouco desse ambiente, que eu acho que é legal, porque aqui a gente tem uma biblioteca, né, barra escritório, onde a gente tem uma questão clássica, mas contemporânea pelo uso da cor, né? Esse tapete é um tapete curdo, onde a gente demorou 6 meses para encontrar o tapete certo. Existe um trabalho de curadoria, não poderia colocar qualquer tipo de tapete. E aqui é bacana ressaltar que é um projeto maximalista, e onde eu misturo uma cortina austríaco com um sofá feito sob medida em linho listrado, uma banqueta em quilhinho antigo, um tapete curdo, enfim, uma iluminação super gostosa, com arandelas. Também, aqui são quadros do morador, vejam, sempre ligado muito à arte, né? Tem a parte de artesanato, que é uma coisa que eu gosto bastante de trazer para os meus projetos. Aqui a gente tem
Comentários, tem uma menina que gostaria, eu perdi o comentário aqui. A Clara falou em qual quarto, esse quarto fica em que cidade, mas na verdade eu não sei qual quarto que ela se refere. É a mesma casa, Felipe, esses dois Não, quartos? não, são casas diferentes. Em São Paulo. Os dois Essa ficam em São Paulo. Em São Paulo, E, tudo em São Paulo. É aquela tá, coisa. Porque a gente vive num ambiente totalmente urbano. Eu tenho que fazer um projeto urbano. Por quê? sim. Ouçam o cliente, né? Por isso que eu falo do ouvir, da escuta, do briefing. Aqui é um projeto que está é um projeto que está na cidade de São Paulo, no coração de São Paulo, mas que poderia ser uma casa de campo. Ela levanta a questão de conforto térmico, como é que gostaria de saber em relação ao conforto térmico, em relação a esses dois quartos, né? Eu não sei se tem alguma coisa a acrescentar. Tem. E Quando a gente coloca tecidos na parede, automaticamente ele já traz conforto, né, visual, mas tem uma questão de conforto térmico, sim, e também de acústica. Aqui a gente também optou por colocar um sisal no chão, né? Então a utilização de palha, de tecido. Aqui a gente tem um tapete, os tapetes de ovelha, de carneiro, desculpa. Tudo isso traz conforto térmico, sem sombra de dúvidas, com o tipo de iluminação que é colocado também. tem uma outra pergunta: qual o nome dessas portas, janelas quadriculadas? Não sei se é em relação a essa aqui ou se É já passou essa francesa. foto. Acho que foi portas francesas, né? Acho que é daquela casa lá, né? A Casa Zollin, né? Esse Ok. projeto que vai vir agora, Simone, você vê, já é mais contemporâneo. Perceba as estantes lá atrás, que é um outro projeto onde a gente utilizou aqui poltronas do Sérgio Rodrigues e a gente colocou aqui prateleiras lineares. O fundo dela, que eu gosto, é uma coisa que eu gosto muito de fazer nos meus projetos, eu utilizo tecido no fundo delas. Tem uma questão de conforto visual, de aconchego, porque uma prateleira, uma estante não pode ser aconchegante, ela é, né? E aqui tem uma mistura. Quando você vê esse sofá aqui, que é um sofá bem contemporâneo, com uma mistura de uma poltrona Luiz XV, com uma mesa de canto aqui, mais clássica. Então, é uma mistura com uma mesa de centro também contemporânea, né? Então, é uma mistura bem clara aqui do clássico com o contemporâneo, né? Eu vou fazer Cortinas uma calmas. Eu vou fazer uma pergunta para a gente falar um pouquinho sobre cor, né, que estava na nossa pauta, e me veio, sim, uma provocação, inclusive, mas me veio a questão desse modismo que é tudo meio nórdico agora, né, então tudo assim minimalista, aquela coisa, por exemplo, a Casa Cor em Santa Catarina, ela não é uma casa cor sem cor, são pouquíssimos ambientes que têm cor, entendeu? Então, trazendo de novo essa questão do uso da cor, como é que o cliente lida com isso também? Tem muito preconceito, tem muito medo em relação a usar a Ele, cor, e que argumento tu usasse para esse teu cliente para pintar a cor de um azul acinzentado, enfim, né? tem o medo, né? As pessoas vão pelo lado. Hoje a gente é bombardeado por Instagram, printers, as revistas. E a utilização da cor, ela é fundamental para a gente tornar um ambiente diferenciado, mas também para mexer com as emoções das pessoas, né? A tendência do ser humano é para ir para a zona de conforto, né? O bege, aquela coisa clara, que não tem nenhum problema. Às vezes você pode trabalhar isso como base e trazer elementos de cor, mas é importante você entender e ouvir novamente o cliente, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a base desse sofá é um tom claro, mas o tapete já traz cor, as obras de arte traz cor. Enfim, como a gente lida com a cor e como a gente apresenta para o cliente é uma questão de contexto, né? Às vezes a referência ela é importante e às vezes é importante pontuar para o cliente de que a utilização de cor muda drasticamente o ambiente mesmo. Ela muda. Olha a cor que tem aqui atrás de mim, é um quadro,
né? A base da minha sala ela é neutra. A cor aqui desse quadro ele é um quadro bem colorido. Então, assim, a utilização da cor ela é relativa a cada cliente, mas cabe a mim, como profissional, como um olhar um pouco mais voltado para a arte, de inserir ele neste mundo e dizer que dá certo. De que, olha, vamos tentar aqui que dá certo, que ele não está educado para um olhar que é um olhar um pouco, talvez, mais ousado, um pouco diferenciado daquilo que a gente vê habitualmente ou daquilo que ele está acostumado, né, a colocar dentro da casa dele. Mas tem que ter cuidado com a utilização de cor, né, para não ficar uma coisa... para não cair numa armadilha, porque você pode cair numa armadilha e você pode estragar o projeto. Felipe, a gente tem mais, eu acho que talvez uns 5 minutos, um pouquinho mais, para a gente ir encerrando. Eu não sei o que tu vai mais apresentar dos teus ambientes. Depois eu queria ainda tocar na questão só da premiação, que eu acho que é uma questão assim, como é que foi a importância desse prêmio para ti, e aí depois a gente encerra, só te dando um toque, tá bom? Perfeito. Aqui a gente tem, só para finalizar, esse apartamento, que eu acho que também um contemporâneo. Essas imagens aqui estão mais com o contemporâneo. Eu trouxe o contemporâneo com o clássico, né? Mas essas imagens mostram mais o contemporâneo. Aqui eu quis mostrar essa varanda, porque assim, uma varanda de um apartamento dá para ser aconchegante, dá para ser uma varanda que você possa utilizar. Dá, né? Como você pensa esse espaço? É claro que aqui a gente tem uma varanda generosa, não são todos os apartamentos que são generosos com a utilização de varanda, né? E, de novo, aqui em nuances de utilização de cor, né? Ali você tem um quadro do Burle Marx, que era um quadro importante dentro desse contexto de projeto. Aqui nessa porta é o hall de entrada. Um diferencial muito legal desse projeto é essa porta de entrada aqui, que é uma porta de Muxarabi. O hall era um espaço sufocante, sem entrada de luz e ventilação. Nós fizemos uma porta de Muxarabi para quebrar isso, né? Fazer com que esse espaço fosse um espaço também agradável, que o hall era pequeno, ninguém fica num hall de elevador da entrada, mas por que não ser ele bonito e aconchegante? Né? E esse é um legal, porque você pode abrir toda essa porta, ele contextualiza com todo o apartamento, que é essa vista de baixo. E na próxima foto, que aqui é o mesmo apartamento, mas veja, aqui é a copa. Olha como eu utilizo. Aqui tem 8 tipos de tecidos diferentes, seja na copa, na utilização dos estofados, seja na parede. A cozinha, um piso de madeira. A gente trouxe um piso de madeira, que é um conceito que no Brasil não se tem, porque as pessoas são muito voltadas, mas é a limpeza, 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 né? E aqui a gente trouxe o piso de madeira lindíssimo para a cozinha, né? Numa marcenaria mais clássica, uma persiana aqui, um rolô de palha. Enfim, a mistura de elementos que trazem o aconchego e fazem com que os ambientes fiquem super confortáveis, né? Falando um pouco do prêmio, tem mais esse, né? Mas aqui é só também um apartamento, aqui é a área da piscina. A gente fez um projeto, veja, na parte superior a gente colocou um junco, né? Para quebrar o sol e ser um espaço agradável. Os clientes reclamavam que não podiam utilizar. O piso não era assim, a gente mesclou madeira e um acabamento em cerâmica. E aqui é um apartamento no alto de um prédio, né? Uma vista maravilhosa que dá para o Ibirapuera. É lindíssimo. Felipe, antes de entrar no prêmio... Opa, desculpa. Diga. Não, é que tem umas perguntas aqui, acho que era importante, que o pessoal está bastante interessado aqui. Ó, qual o material do tapete da varanda e da passadeira da cozinha é da onde? Ela quer saber. Não sei se tu tens essas respostas. Tem, o da varanda é um juta, adoro juta, né? Tudo da Baicame.
E da cozinha, tá. E a Patrícia traz uma outra questão, se tu puder também ser breve, ela sente, a dúvida é que sente que a menor restrição financeira para criar o projeto permite resultados assim? Mais ricos, ela Permite. coloca, É inclusive. importante. É claro que todo mundo gosta de trabalhar com dinheiro, orçamento, mas é importante a gente saber trabalhar sem dinheiro. E aí basta você ser criativo. No projeto Redescobrindo uma Casa e o apartamento que eu mostrei eram orçamentos distintos. Logicamente que orçamentos bacanas, mas muitos distintos. É, eu não coloquei nenhuma peça, vamos dizer assim, de designer no Redescobrindo uma Casa, designer renomado, diferente do outro. Então, assim, como é que você faz um trabalho de curadoria e você não fique refém de móveis que sejam somente de design? E também você não precisa colocar tudo móvel de design, né? É, é, tem que entender o cliente. Às vezes o cliente quer um móvel que seja de design, mas você não vai colocar por colocar. Você tem que inserir ele nesse mundo e contextualizar para que a coisa fique gostosa. Ok. Eu acho que agora a pergunta final era em relação mesmo à tua participação no prêmio, né? Porque acaba sendo um filtro também do próprio profissional participar de premiações, né? E aí eu encerro, porque a gente já está passando quase aqui do nosso horário. Passa muito rápido. Eu participei o ano passado, né? A BD abriu pela primeira vez nos seus 40 anos. É, Participei e ganhei esse prêmio, que eu acho que é um prêmio importante do ponto de vista para o escritório, mas do ponto de vista também comercial, né? As pessoas, um prêmio sempre abre portas e, de fato, contribui para que a gente possa ser visto, né? E muitas vezes receber feedbacks ou um olhar de pessoas que não olhavam o nosso trabalho. Então, ele potencializa, de fato. Eu ganhei esse ano um prêmio internacional também, né, onde a ABD é uma das parceiras, o Lisbon Awards 2021, com 3 projetos. Né? Então, os prêmios é sempre bom, porque ele é uma chancela do trabalho que a gente faz, e não sou eu falando, são os outros falando. Então, dá legitimidade para aquilo que a gente desenvolve e chancela o caminho que a gente percorre. Então, ganhar sempre prêmios é sempre importante. Esse prêmio internacional tem outros escritórios que ganharam esse ano também, por exemplo, a FGMF, que é um escritório importante de arquitetura. Então, dá credibilidade para o trabalho que a gente desempenha. Então, e o reconhecimento de pessoas que não sou eu falando, né? Porque eu falando dos meus projetos, eu posso falar bem. Mas quando as pessoas, os críticos que estão por trás fazem parte do júri, olham o projeto e te classificam para ganhar um prêmio, é importantíssimo, né? Eu acho que quem ganha é o escritório, os clientes, né? Eu sempre sou super a favor de participar dos prêmios. É uma forma também, eu vejo, é uma coragem do profissional também de se colocar à prova, né, sobre o olhar do outro. Então, passa a ser uma coragem mesmo de tu tá dando a cara para bater literalmente, né, para o bem ou para o mal, enfim, mas e acho que é importante, acho que faz parte da trajetória também, né, Felipe? Faz parte É, e acho que é uhum, construção da trajetória. Eu acho que passar por isso é, vai chancelando algumas etapas que até nós, como escritórios, como escritor, eu sou um escritório jovem, é um termômetro, uhum, acaba sendo um termômetro para você saber, puxa, qual é o caminho que eu estou lidando? Porque eu posso exato. gostar, os seguidores podem gostar, mas eu tenho pessoas me seguindo que são críticos de arte e de designer de interiores. Por exemplo, a Adele Borges, que é uma É a crítica de Adélia. design que eu Uhum. adoro. Então, ela vendo o meu trabalho, né, reconhecendo isso, e tem outros também, né, que eu poderia pontuar. Então, é o reconhecimento, eu acho que isso é super, sempre muito válido. Então, tem vários elogios aqui para ti, eu não vou poder ler todos, tá? Mas aqui no chat, né? Uma questão que me levantaram também é
assim, sobre repertório, né, curadoria de arte popular, de coisas que você colocou aí no ambiente, as pessoas podem entrar em contato contigo por que canal, Felipe? Pode, acho que abriu uma porta que eu vou falar, né? Minha família fundou uma ONG chamada Ponto Solidário, em 2002. Essa é uma loja sem fins lucrativos que trabalha com artesanato do Brasil inteiro. Chama Ponto Solidário. Quem quiser acompanha. Parte do que eu coloco a arte indígena e artesanato de raiz. Eu tenho dentro da minha biblioteca livros de artesanato. Hoje, há 2 meses, eu passei a ser o presidente do Ponto Solidário para trazer um olhar de resgate, né? A gente está passando por esse momento da pandemia, a loja física teve que ficar fechada, então eu trago a minha experiência empresarial, mas eu, sim, sempre estive inserido no mundo do artesanato e adoro, trago para os meus projetos. Quem olhar os meus projetos com cuidado, com lupa, vai ver que sempre tem lá o artesanato de raiz, seja numa peça, seja numa tapeçaria, numa cerâmica, num cesto, porque é algo que eu acho que orna super com os projetos, mas eu adoro e sempre trago para os projetos também. Nossa, legal. Obrigada pela tua participação. Eu fiquei fã. Acho incrível esse teu recado, porque assim, sou super fã da Adélia também, a conheço, já fiz um trabalho junto com ela, e também sou muito defensora das nossas raízes, né, da nossa ancestralidade. Eu acho que essa é uma grande tendência, né? A gente tem que olhar para nós, a gente tem que... parabéns pelo teu trabalho, e fica a dica, então... Obrigado, Simone. Eu acho que é importante dizer que uma peça de artesanato é uma peça de design, como uma poltrona do Jorge Jesus Pin, como uma poltrona do Sérgio Rodrigues, como uma mesinha do Jader Almeida. É um design. É um design, é uma peça de arte de design. Então, assim, as pessoas precisam entender de que tão importante ou mais importante que é o artesanato. O artesanato, ele é nada mais do que a representação cultural do nosso povo. E aí é representado das diversas formas, seja na cerâmica, com a arte indígena, com a palha, com as cestarias, enfim, com o tear. Valorizem isso, profissionais de arquitetura e designers de interiores, como peças de design, de arte. Eles estão no mesmo nível desses que estão na mídia. É que, às vezes, essas pessoas não têm a exposição que esses nomes importantes têm. Né? Então, valorizem. Eu acho que isso, além de trazer personalidade para o projeto, cria um diferencial. Né? Agora, sempre respeitando o cliente, não vai colocar por colocar, ouça o cliente. Né? Se o cliente também não gosta, não force absolutamente nada. Né? Entenda o cliente, é um processo de também ele conhecer e namorar esse novo mundo, de falar, tem uma peça, e aí a cultura, a educação, né? De começar a entender como é que é esse artesanato e a pessoa começar a consumir. Entrem no Ponto Solidário, consumam o Ponto Solidário, porque além de tudo, gera trabalho e renda, que é um trabalho importantíssimo. Sim. Porque o artesanato, ele é uma peça de design, mas são N comunidades, associações que dependem deste recurso para a sobrevivência, muitas vezes. Então, a hora que você está comprando uma peça de artesanato, você está comprando uma peça de design, mas você está contribuindo para a geração de renda e trabalho. Então, tem um trabalho social, econômico, importantíssimo. Né? E acho que é importante ressaltar isso. Ok, muito, muito, muito bom. Final da nossa fala. O pessoal está aqui super interessado ainda, tem bastante gente na sala, mas eu já vou encerrar antes. Eu também vou falar 2 coisinhas, que eu sou bem faladeira, mas uma delas é que acho que teus recados foram ótimos. Acho que as pessoas também que estão aqui na sala são formadoras de opinião, então, junto ao seu cliente, né, vocês têm uma responsabilidade nesse sentido.
E se a gente for olhar para os designers que têm trabalhos muito potentes no Brasil, bom, sei lá, desde Rosenbaum, Sérgio Matos, etc., enfim, agora esqueci até o nome da outra pessoa que eu ia citar, mas eles vão, o trabalho deles é olhar para essas raízes e transformar também. Eles estão olhando para essas raízes, né? E transformando esses produtos. Gente, mas acho que é isso. Se a gente deixar, vamos continuar esse papo por horas, porque é muito bom, né, Felipe? Muito bom. E tocando ainda em artesanato e arte popular, Jesus, eu adoro. Fico feliz, se quiserem fazer uma nova conversa, eu fico à disposição. Quero agradecer, eu não consigo ler os comentários, mas desde já eu agradeço todo mundo que participou desse projeto, dessa conversa, e qualquer dúvida que vocês tiverem também, eu deixo o meu contato, né, o contato que a gente tem aqui é contato@felipedealmeida.com.br, para que a gente possa sanar dúvidas, porque é uma coisa que eu prezo muito. Hoje, quem cuida das minhas redes sociais sou eu. Não tem nenhuma assessoria cuidando por trás. Eu faço questão de responder tudo, às vezes não no tempo que eu posso, às vezes demora um pouco, mas eu faço questão porque as pessoas têm dúvidas, elas querem saber, né? E eu tendo dúvidas dos projetos ou qualquer coisa, manda mensagem que a gente responde. Legal. Então, vou me despedir agora. Fica a sugestão para a ABD. Eu agradeço a ABD de novo pela mediação, por esse convite, né? E eu deixo a sugestão também, quem sabe, aí um novo bate-papo sobre o Ponto Solidário, com o Felipe, com a Adélia e eu mediando, aí seria uma boa ideia. Gente, ó, muito obrigada. Quero agradecer de novo a Roca e a Coral, que são os patrocinadores Black, os patrocinadores regionais, que é a Constrular de Goiás, Templus e Varejão das Tintas de Minas Gerais, tá? Acho que era isso. Agora, de fato, vou me despedindo. Tchau, Felipe. Muito obrigada. Obrigado, gente. Até Gente, muito logo. obrigada a todo mundo que está aqui na sala. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.